versículo 1 até o 8. Amém? Aleluia. Desde já quero agradecer ao meu líder por essa oportunidade, é um privilégio, meus pastores também, no qual foi me confiada essa responsabilidade. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Versículo 1 do capítulo 1 de Daniel diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendimento no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel pôs o de Beltazar, a Ananias de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Poderia sentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Irmão, essa palavra de Daniel, ela fala muito comigo, porque quando a gente fala sobre valores inegociáveis, me vem à memória posicionamento e caráter cristão mesmo, em meio às diversidades. Porque algo que Daniel vai desmistificar em todo o seu livro é que não há situação favorável ou desfavorável para se posicionar como verdadeiro crente. Porque Daniel, ele foi ainda jovem, tirado da sua cidade natal, tirado de Jerusalém, e foi Nabucodonosor, ele vai sitiar Jerusalém e vai levar eles para Babilônia, juntamente com seus amigos, ainda jovem. E eu vejo que antes em Jerusalém, eles tinham total habilidade, eles tinham total livre-arbítrio de professar sua fé, de exaltar o nome do seu Deus, eles tinham liberdade de seguir a Deus, de louvar ao Senhor, mas quando eles estão sendo sitiados, quando eles estão sendo levados cativos para o exílio na Babilônia, eles são proibidos de tudo isso. Nabucodonosor, ele vai, de forma estrategicamente, não somente levar cativos, ele não quer somente escravos. De forma muito estratégica, ele quer deturpar, ele quer transformar, fazer uma lavagem cerebral para que todos aqueles israelitas viessem desvencilhar aos poucos da sua verdadeira fé. Irmãos, não é diferente no nosso mundo atual. Nós vemos que cada vez mais nós temos que ter um posicionamento cristão verdadeiramente nas circunstâncias em que estamos vivendo. E cada vez mais não está nada favorável, não é verdade? Porque no nosso trabalho, se nós nos declararmos como cristãos, nós vamos encontrar perseguições. Se nós nos declararmos como homens e mulheres de Deus, e não somente nos declararmos, mas nos posicionarmos como tal,
nós vamos ser taxados de idólatras, de religiosos, quem sabe até perder amigos, perder atributos, perder favoritismo, porque esse mundo, irmãos, ele jaz no maligno. E tudo que pertence ao nosso Deus, eles não querem somente, assim como Nabucodonosor, eles não querem somente aceitar a sua ideia. Eles querem imputar a ideia deles. E querem que você sirva ao Deus deles. E eu vejo que muitas das vezes, quando eu falo de posicionamento, às vezes nós estamos nos deixando levar pelo nada a ver, pelo não posso me posicionar dessa forma, eu não preciso disso, eu não preciso usar dessa autoridade. Mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Em meio às circunstâncias, não importa qual seja ela, Deus precisa e requer de um verdadeiro adorador. Assim como Daniel, irmãos. Ele estava ali cativo, enquanto ele foi levado para Babilônia. Lá ele tinha que fazer coisas que não eram agradáveis ao seu Deus. E no meio de um ambiente desfavorável, agora surge uma ideia de Nabucodonosor de tirar jovens com bom entendimento, boa aparência, inteligência, jovens considerados perfeitos, para estar na casa do rei, para estar no palácio. E qual foi a estratégia dele? Troca a língua deles. Eu vou ensinar a minha língua para eles. Troca as vestes deles. Essa não se serve mais. Dá a minha comida para eles, porque a sua eu não quero mais. É assim que o mundo faz lá fora. Tudo que você tem a oferecer, tudo que você tem a dizer e se posicionar como servo de Deus, para eles não adianta mais. Eles não querem ouvir isso. Eles querem que verdadeiramente você fale a língua deles, que você se vista como eles, porque não tem nada a ver. Eles querem que você se aparente como eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar. E o que quer dizer não se contaminar, Gabi? É não se igualar. Você não é igual a eles. Você é diferente. Você foi chamado para ser diferente. Você é o sal dessa terra. Você é a luz do mundo, em meio às trevas. Irmãos, não vá por esse caminho. Até porque não é o ambiente que vai transformar você. Você que tem que transformar o ambiente através do seu caráter cristão. Mas para isso é necessário ter uma base. É necessário ter o quê? Intimidade. É necessário ter oração. É necessário conhecer o Deus que você está servindo. Sabe por quê? Porque senão você vai ser levado por falácias desse mundo. Você vai ser facilmente convencido. Quando não se tem uma base, quando não se conhece o caráter de Deus, não se segue o caráter de Deus. E Daniel era diferente, porque esse conhecia, esse tinha intimidade com Deus. Irmãos, mesmo tendo todo entendimento, mesmo tendo todo discernimento de Deus, Daniel, ele não precisou de um arrepio, de um sonho, de uma revelação, para poder dizer o que ele tinha que fazer, porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus queria esperar dele, que era não se contaminar, não se igualar. Imediatamente ele propôs no seu coração e diz: isso não é para mim. Aleluia. Agora imagina, tirados de Jerusalém, foram para a Babilônia para serem exilados e serem escravos, e agora surge uma oportunidade de estar no palácio, de vestir a mesma veste. Quando fala sobre ração, irmão, não estou falando de qualquer comida não, estou falando da comida do rei, do banquete do rei. Está falando de algo que parecia, no meio do caos, uma solução, um refúgio, um privilégio.
Mas para quem tem o discernimento e o contato verdadeiramente com Deus, não, ninguém precisa dizer o que ele precisa fazer, ele mesmo faz, não é verdade? E eu creio que aqui tem jovens assim, tem mulheres assim, homens de Deus assim. Eu creio nisso, que tem contato e intimidade com o Pai. E quando ele rejeita isso, a não se igualar, a não se contaminar, a não ser igual, sem intermédio, sem ninguém precisava falar o que ele precisava fazer. Deus age de reciprocidade com ele. Porque ele diz: essa comida é pagã, é oferecida, eu não posso, eu não devo, eu rejeito. Tudo que não vem do meu Deus, tudo que não é oferecido do meu Deus, eu não quero. Irmãos, e quantos não a gente precisa dizer no nosso dia a dia? Não é verdade? Porque, e quantas vezes quando a gente diz não, mais nós somos distanciados daquilo que parece ser bom, daquilo que parece ser legal. Irmãos, eu falo isso porque verdadeiramente eu vivo isso. Muitas das vezes no meu cotidiano, no meu trabalho, a gente vê maldade das pessoas, a gente vê mentira das pessoas, malícia das pessoas. Eu sei que é na vida de cada um de vocês, mas aí o Espírito Santo de Deus brada no meu coração, e eu creio que brada no seu coração também, dizendo: você não é igual, você não pode mentir, você não pode profanar, você não pode xingar, você não pode agir da mesma maneira, porque há um advogado fiel para advogar a sua causa. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelo ambiente. Sabe por quê? Porque muitas das vezes também, quando eu fui mencionada como a Gabi bobinha, a Gabi que não revida, e muitas das vezes as pessoas deitam e rolam nesse nosso caráter cristão, não é verdade? Elas se aproveitam disso. E aí a gente questiona Deus: e agora? A gente chora, não é verdade? Só Deus para colher as nossas lágrimas, só Deus para entender o nosso coração. E às vezes não, toda vez a gente tem que estar na casa do Senhor para nos fortificar, para fazer nos lembrar da promessa, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque há uma promessa sobre a sua vida. Não deixe a circunstância te dizer que o teu Deus morreu, que ele esqueceu de você, que ele te abandonou. Não. Daniel, ele estava numa circunstância, irmãos, que eu creio que muitos perguntaram para ele: Daniel, onde estão seus pais? Jesus. Aleluia. Ficou lá em Jerusalém, morreram? Aonde estão os seus amigos? Que Deus é esse que você serve? Muitas das vezes nós não somos questionados assim pelo ímpio, e às vezes até o adversário coloca no nosso entendimento, no nosso coração, que o ímpio prospera mais e que a gente está retardando, não é assim? Mas isso é mentira do adversário, porque eu nunca vi um fiel, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Ele ainda é fiel para cumprir a sua promessa. E vereis a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Irmãos, nos tempos em que estamos vivendo, Deus precisa de uma igreja que se posiciona. Lá em Laodiceia ele vai dizer: quem dera fosses frio, ou quem dera fosses quente. Não é quente e nem é frio, é morno. Sabe o que é isso? É a igreja que não se posiciona, que fica safe, sabe? Que fica ali na zona de conforto, no meio termo, querendo ser aceito pelo mundo e querendo ser aceito por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem como viver o sobrenatural de Deus sem renúncia. Não tem como viver o sobrenatural de Deus sem obediência. Não tem como viver o sobrenatural de Deus sem posicionamento de Deus. Deus nos traz essa memória nessa noite. Deus nos confronta nessa noite.
E às vezes perguntamos: por que pararam de falar do céu? Por que, irmão? Por quê? Por que paramos de falar sobre posicionamento? Por que paramos de falar sobre salvação? A palavra de Deus, que Deus me confiou nessa noite, talvez não fosse para o culto, mas fosse para depois do culto. Esse é o meu maior desejo. É que você saia daqui entendendo que posicionamento melhor é lá fora, mais do que aqui dentro. Porque aqui dentro, irmão, em Jerusalém, é fácil você se posicionar quando tudo vai bem, quando você pode ter o livre-arbítrio para professar a sua fé, quando ninguém vai te impedir, quando ninguém quer te matar, quando tem a sua família, quando você tem saúde. Mas e na Babilônia? E na Babilônia? Como é? Como devemos nos posicionar? Essa é a pergunta que Deus faz nessa noite. Irmão, aqui no versículo 9 vai dizer: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Irmãos, na nossa trajetória como cristão, é normal encontrar incrédulos também. É normal encontrar aqueles que duvidam da sua fé, duvidam da sua entrega a Deus, que vai questionar por que você está toda vez na casa do Senhor em obediência, servindo a Deus, e essa família continua do mesmo jeito, e as coisas não dão andamento. Aos olhos deles, nada está acontecendo. Mas eu creio que aquele que é fiel para começar a boa obra, ele é fiel para cumprir cada promessa que te fez. Ele tem uma mensagem de esperança para você nessa noite. E aí no versículo 11 vai dizer assim: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção e iguaria dos reis. Então conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eu vou ler isso de novo. E ao fim dos 10 dias apareceram os semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Sabe o que é isso? A fidelidade de Deus para aquele que tem fidelidade com ele. A reciprocidade de Deus para quem é recíproco com ele. Como eu disse aqui, irmãos, não vale a pena e não adianta viver uma vida dúbia, viver uma vida sem responsabilidade na casa de Deus, viver uma vida sem responsabilidade primeiramente com Deus e querer ver o sobrenatural de Deus. Sabe por que Daniel tinha certeza e ele lançou esse desafio ao chefe dos eunucos? Porque ele sabia exatamente o Deus que ele servia. E ele sabia exatamente o seu posicionamento enquanto servo de Deus para com Deus. E assim ele lançou esse desafio. Porque quem serve a Deus não fica desamparado. Aleluia! Quem serve a Deus tem certeza do caráter de Deus e tem certeza do que ele pode fazer. E quando eles foram apresentados ao rei, a aparência deles eram melhores. A saber, Deus, um doutor de sabedoria, entendimento, graça. E é assim que Deus faz quando estamos de fidelidade nos caminhos dele. Ele te dá sabedoria para você enfrentar o dia a dia. Ele te dá graça, ele te coloca vestes novas, ele te limpa, ele te purifica, te dá resistência, força, resiliência, para
e para que todos vejam o Deus que você serve. No Salmo 23 vai dizer: e farei justiça pelo meu nome. Às vezes a gente pensa que Deus vai ser justo porque nós estamos agindo de conformidade. Não só isso, é porque Ele tem um nome a zelar sobre a sua vida. E quando você se entrega a Ele, Deus não resiste um coração quebrantado, sincero na presença dEle. Ele precisa fazer justiça. Ele precisa mudar o ambiente ao seu favor. E Ele faz isso. Quem crê que Deus ainda faz isso? Que Deus transforma ambientes, que Deus muda cenário, que Deus muda cativeiro. Quem crê nisso? Irmãos, é o poder do nosso Deus. Às vezes nós entramos no culto e as circunstâncias tomam a nossa energia, tomam a nossa mente, nos vêm nos colocar dúvida. Mas Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele está contigo. Assim Ele nos garantiu até os confins da terra. Ele não te abandona. E quer saber qual é o resultado de quem é fiel? Vamos lá para o capítulo 4. Perdão, capítulo 5. Eu vou ler para ganhar tempo. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos vil. E havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Lembra no capítulo 1, versículo 3, que nós lemos que quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, ele levou todos os utensílios da casa do Senhor? Aí no versículo 3 vai dizer assim: então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mãos de homem que escreveu o defronte dos castiçais na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e dos seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Esse é o nosso Deus. E clamou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos caldeus da Babilônia: qualquer que lê esse escrito e lhe declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será terceiro dominador. Vamos para o versículo 3. Então Daniel foi introduzido na presença do rei e falou ao rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Irmãos, aqui Daniel já estava avançado de idade, já tinha vivido muitas experiências com Deus, já tinha passado na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecida, mas o quarto homem da fornalha estava lá com ele, porque ele está para quem é fiel, ele cumpre a sua palavra. E Daniel, para resumir, Daniel ele vai dizer: guarda as suas iguarias, toma os seus presentes, dá a outro, porque eu ainda continuo me posicionando, mesmo em meio à minha renúncia. O ambiente não me mudou, eu ainda sou o mesmo. Ainda adolescente, jovem, adulto e hoje sou velho. Mas o ambiente ainda não mudou o meu caráter, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E para ti tem uma mensagem: Mene, mene, tekel passei. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Sabe por quê? O santo não se mistura com o profano. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Porque, irmãos, Deus não aceita dividir a sua adoração e a sua glória com ninguém. Ele é fiel para cumprir a sua palavra.
O rei ficou aterrorizado, amedrontado. Foi mexer com o que não devia, na verdade. Foi mexer com o Deus dos crentes. Perigoso é, né, meu pastor? Mexer com o Deus dos crentes. E ainda quis testar a fé de Daniel. É tu o mesmo? Você ainda é o mesmo? Você mudou, Daniel? E vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Ele estará contigo até o fim e não vai te abandonar. Assim foi na vida de Daniel, assim é na minha vida e assim é na sua vida também. Irmãos, nessa noite eu quero ser ousada. Se Deus me confiou essa tarefa, é porque Ele garante. Deus sabe da minha sinceridade com Ele, na presença dEle. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Ele ainda tem o controle de tudo. Nada foge do seu controle. Eu quero perguntar à amada igreja se há um corajoso aqui nessa noite para tomar o primeiro posicionamento com Deus. Deus se chama nessa noite. Gabriela, eu não quero viver mais do jeito que eu estava vivendo. Eu quero conhecer esse Deus de Daniel. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu não quero mais negociar. Eu quero força para dizer não aos ardis do adversário. Eu quero ser diferente. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Não foi assim com Jó? Ele não precisou passar por muitas coisas para verdadeiramente conhecer a Deus? Na sua integridade, na sua essência? Que Jó era assim, irmãos. Ele sacrificava, ele adorava, ele era temente a Deus, mas ainda não conhecia Deus. Mas no capítulo 32, do 42 que me fala a memória, ele vai dizer: com meus ouvidos ouvi, com meus olhos eu te vejo, e me abomeno no pão. Quão terrível é esse Deus! Porque você só vai conhecer Deus a partir das circunstâncias em que você vive, a partir das dificuldades que você vive. Não adianta querer um Deus de cura se você nunca passou por uma cura. Às vezes a gente se questiona, né? Por que Deus nos coloca em certas situações? Mas é porque Deus quer, além de amadurecer a sua fé, Deus quer que você o conheça verdadeiramente quem Ele é. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém disposto a entregar a sua vida no altar? Os jovens vão intercedendo. Vão intercedendo em pensamento da igreja, porque, irmãos, a batalha é muito grande quando se fala de confessar e quando se fala de posicionamento com Deus. Às vezes você pode dizer: Gabi, eu estou na presença de Deus, eu venho aos cultos, eu adoro a Deus, mas eu ainda não estou me posicionando como verdadeiramente servo de Deus. Vem aqui, vem na frente. Eu quero orar por você nessa noite. Nós queremos orar por você nessa noite. Não se importe com o que você tem vivido. Não se importe com o que tem te acometido. Ele é fiel para transformar a sua vida. Ele é fiel para fazer tudo novo. Ele é fiel para fazer o sobrenatural. Tem alguém nessa noite? Se não tiver, irmãos, que Deus te dê outra oportunidade. Não basta só no banco falar: eu vou ter um posicionamento diferente. É necessário confessar. É necessário se entregar. É necessário mais. Mas se não tem, eu peço a Deus que te dê outra oportunidade. Que verdadeiramente constrange o seu coração, assim como Ele fez na minha vida. Assim como através dessa palavra Ele me cobrou mais posicionamento no meu dia a dia, na minha vida, e assim eu tenho certeza que Ele fará na sua também. Amém? Que Deus o abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Quantos vão estar orando pela
jovem, pregadora da palavra, né? Que Deus abençoe a jovem Gabriele, sustente ela, né? Assim que Deus faz, irmão. Quando Deus te chamar, quando Deus der o teu dirigente, você vai pregar a palavra.